No meu tempo era melhor. Antigamente não tinha dessas coisas, porque a religião hoje tá perdida. Bom, você já deve ter ouvido essas frases em vários lugares e normalmente proferidas por pessoas mais novas até mesmo do que eu. Bom, vamos falar sobre esse fenômeno, né, da geração antiga e, em contraponto, o fenômeno da espiritualidade livre. Tudo isso após a nossa intro. Olá, sou Mameto Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo Reino de Exu Morcego, e peço já que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe, né, e óbvio, deixe seu like aqui nesse vídeo. Bom, vocês já devem ter ouvido muito sobre esses termos, espiritualidade livre, né, culto livre, e é claro, as frases de contrapartida, antigamente era melhor. O culto agora está embranquecido e blá blá blá. Se ouve muito isso, mas no final são pessoas que normalmente têm a minha idade ou menos. Na maioria das vezes até menos do que eu. E algumas pessoas, inclusive, têm uma vivência muito pequena dentro do culto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade livre. Você sabe o que é espiritualidade livre? Esquece o que você já viu na internet dessas pessoas que falam e pregam a espiritualidade livre. Esquece todo esse discurso anarquista que eles colocam. E fechem os olhos e abram os ouvidos para poder entender realmente do que se trata a espiritualidade livre. Porque cada um fala o que quer, mas nunca se fala a verdade. Afinal de contas, existem várias versões dos fatos, a minha, a sua e a verdade. E nós aqui não somos detentores da verdade suprema absoluta, mas nós trazemos conteúdos com coerência para que você aí, caro seguidor ou seguidora, possa pensar. Bom, a espiritualidade livre prega, né, que existe um culto livre de dogmas, inclusive de ditames de casas espirituais, sim, de terreiros. E isso obviamente inclui um discurso de ódio voltado aos sacerdotes, principalmente de matriz africana. Esse tipo de coisa começou a ganhar força, né, de 2020 para cá, aonde a internet se tornou um lugar de giras de desenvolvimentos online, né, Umbanda EAD e outras coisas que vêm se deteriorando com o passar do tempo. Bom, a espiritualidade livre, ela prega justamente a liberdade de culto, aonde muitas das vezes as pessoas devem seguir as suas intuições. Só que os mais espertos, os mais inteligentes e os mais marqueteiros, eles vendem, né, um curso de espiritualidade livre. Porque assim é mais fácil. Afinal de contas, se é para você seguir uma intuição que seja a deles e não a sua exatamente. Eles vão ensinar no curso tudo que eles pseudo-aprenderam estando em diversos terreiros ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não ficando em nenhum. Porque quando você pega essa galera, você vê que eles não têm base estrutural. Eles são tudo e não são nada. Já passaram em candomblé, já passaram em quimbandas, já passaram em umbanda, há cultos que trabalham com ayahuasca. Você vai ver, são pessoas que são oriundas que ficaram em diversos locais. Eles nunca foram sequer iniciados realmente dentro de tradições, vertentes sérias, né? Eles simplesmente passam por um período ali, veem que a coisa não é bem o que eles gostariam, eles saem absorvendo o básico. Por exemplo, o fundamento de uma vela. Por que acender a vela azul, a vela branca? Então eles aprendem o básico, né, dentro da casa e depois eles distorcem isso, porque para fazer esse vídeo, eu observei muitas pessoas que pregam a espiritualidade livre e nenhuma delas é diferente. Todas elas ou pregam de forma arbitrária a espiritualidade livre, que você deve seguir a sua intuição, mas vendem rituais, né? Mas vendem cursos, inclusive cursos onde se incorpora ao vivo e outras sandices mentais. E isso acaba
denegrindo a nossa imagem e, no final das contas, prejudicando você. Porque você acredita, mediante a esse discurso anárquico, que você está sendo enganado dentro dos terreiros, que os terreiros só servem para arrancar dinheiro e arraigar seguidores cegos e fiéis. Mas você já parou para pensar que tudo tem dois lados? Você já parou para pensar que isso existe até mesmo dentro de qualquer outra vertente espiritual, até mesmo nas igrejas? Você já parou para pensar que as igrejas só servem para ganhar dinheiro? E por que as pessoas frequentam a igreja, então? Por que as pessoas, elas dão dízimo dentro da igreja? Por que as pessoas, quando passam sacolinha na igreja católica, colocam ofertas lá dentro? Porque isso tudo é ganhar dinheiro. Ah, estou ajudando a obra. Mas quando se vai para dentro de um terreiro, não existe obra. A luz, ela simplesmente se apaga se a gente não paga a luz. Se você faz uso de um ambiente, você precisa, pelo menos, entender que você vive em comunidade. E viver em comunidade significa a divisão de tarefas em comum, aonde existe uma organização hierárquica que você precisa compreender para poder conviver em paz na sociedade. A espiritualidade, ela não é diferente. Você precisa entender que espiritualidade livre nada mais é do que tirar você de uma organização religiosa, que tá tudo bem, né? Só que colocar você numa situação onde você deve seguir qualquer coisa que eles mandam. Ou seja, você não saiu de uma instituição. Você segue dentro de uma pseudo-anarquia, porém com uma nova roupagem. Ou seja, a instituição, ela muda, ela se transforma. Ela simplesmente sai de um terreiro para a internet, aonde se tem sessões de atendimento, né, rituais ao vivo, filmando ali a entidade falando, né, psicofonias, né? A gente nem sabe se é entidade mesmo, nada é verdade ou tudo é verdade. Afinal de contas, tudo é permitido nesse mundo, não é verdade? Então, como é que você vai me afirmar que a incorporação deles é verdadeira e a do terreiro não é? Com que firmeza você fala isso? Com que propriedade você pode afirmar? Nenhuma, assim como eu também não posso. Eles podem dizer que sacerdotes são todos mentirosos, mas eu não posso colocar em xeque essas incorporações de TikTok. Então veja, é uma coisa meio bilateral. Se você está numa comunidade inserido e você precisa fazer parte dessa comunidade e realmente fazer as suas tarefas e saber o seu lugar, aonde existe problemas? Aí a gente vai entrar, obviamente, nas lacunas, que nós vamos falar sobre isso também, porque esse vídeo não é sobre sacerdotes, não é sobre defender a minha classe. Poderia fazer, porque eu tenho todo o direito, porque eu poderia expressar a minha opinião de forma muito ferrenha. E eu não vou fazer isso. Eu sei que no início eu fui um pouco sarcástica. É porque esse é o meu jeito, me perdoem. É que realmente tem coisas que eu não concordo. E eu acredito que a internet está aí para expormos a nossa opinião. Mas vamos falar sobre algo sem ser muito pessoal. Quando nós falamos de qualquer culto de matriz africana, principalmente os iniciáticos, como a Quimbanda, e claro, até mesmo o Candomblé, que também é um culto iniciático, ou seja, você precisa passar por um processo de iniciação para você realmente estar inserido nesse culto, porque possuem segredos e mistéricas específicas daquele segmento. E vai variar de tradição para tradição, de vertente para vertente e assim por diante. Isso não vem ao caso, mas só para vocês entenderem que quando se faz parte de um culto desse, não se vai ter, assim, explicações profundas logo no primeiro mês. Ah, porque os pais de santo não querem que você saiba. Não, tudo tem o seu tempo. E quando nós falamos isso, a gente percebe claramente através dessas pessoas quem foram essas pessoas. Eu falo essas porque são várias, tá? Existem vários canais, grandes, pequenos, homens, mulheres, independente de gênero, está rolando isso na internet. Então a gente precisa falar sobre isso de uma forma pontual e sem agressão. Mas eu preciso também deixar a minha opinião, já que o tempo todo a nossa classe é atacada. Nós, como sacerdotes, sendo colocados como lixo, né? Então vocês precisam começar a ouvir os dois lados também e compreender.
É claro, com uma boa advogada do diabo, eu vou trazer também um ponto de vista que sim, existem muitas coisas erradas dentro de algumas estruturas de culto. E a gente precisa falar sobre isso também. Então, é uma coisa polêmica, é um assunto polêmico. Então, segura na cadeira aí, segura onde você está assistindo, aumenta o som porque realmente é polêmico. Se você gosta de polêmica, esse é o vídeo certo. Tá? Então, vamos lá. Agora começa a coisa. Quando a gente fala de cultuar em casa, isso é uma coisa muito natural. Eu tenho iniciados hoje que possuem seu culto dentro de casa. Eles passaram por um processo de iniciação e levaram seus assentamentos para casa, que é o tradicional, é o padrão. Porque ele cumpriu todos os quesitos, né? Ele aprendeu os cuidados corretos com o seu assentamento, aprendeu o básico, né, da manutenção do seu assentamento, desde oferendas até mesmo a asepsia do assentamento. E essa pessoa levou o seu assentamento. Isso não faz com que eles se desvinculem da casa e mandem a gente para aquele lugar, porque a partir do momento que eles levam o assentamento, eles não se tornam pessoas estranhas para nós. Eles ainda fazem parte da família e ainda estão inseridos dentro de uma comunidade. E de vez em quando eles vêm até aqui para poder confraternizar, para poder receber um conselho e até mesmo ainda passam por atendimentos e aconselhamentos espirituais. Isso não é vergonha para eles e não deveria ser para vocês, porque isso, na verdade, chama-se respeito e troca. Então, eu não sei aonde que é humilhante você cuidar dos seus Exus em casa, por exemplo, e ainda ter um vínculo com o sacerdote para pedir opiniões, conselhos e informações. Eu não sei onde isso é humilhante. É claro, você tem que estar disposto a ouvir os conselhos dos mais velhos e também a segui-los. E você também tem condutas para agir dentro de um ambiente comum, que não tem só você, você não é único. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Você convive ali com pessoas diferentes, de diferentes gêneros e sim, pessoas que têm visões de mundo diferente da sua. Então existe uma regra de comum convívio que deve ser respeitada, porque quando você chega dentro de um terreiro, você não é o único, você não é o ser exclusivo. Certo? Você vai conviver ali com 10, 15, até mesmo 40 pessoas, como alguns casos de terreiros de Umbanda. Você está convivendo com pessoas que têm histórias diferentes, que têm vidas diferentes, né? Situações diferentes, experiências diferentes, idades diferentes, né? Orientações sexuais diferentes, gêneros diferentes, que tá tudo bem. Você não pode fazer simplesmente o que você quer na rua, por exemplo. Você não pode sair nu, dançando no meio da rua. Eu falei isso em um outro vídeo, vou repetir aqui. Você não entra no mercado e sai sem pagar. Aliás, você pode, mas nem tudo te cabe. Você pode fazer, na verdade, o que você quiser. Você é livre, mas nem tudo lhe cabe. Você não pode entrar no mercado e sair sem pagar. Você pode, mas você deve. Você não pode sair na rua, né, dançando nu por muito tempo. Você pode? Pode, mas você deve. Você não vai, por exemplo, num shopping de biquíni. Você pode? Pode, mas você deve. Faz sentido? É um dress code de São Paulo, por exemplo? É normal você ir de biquíni no shopping Morumbi, por exemplo? Você pode, mas você deve. Ou seja, nem tudo lhe cabe dentro do convívio social. E o terreiro, templo e lê o que você quiser é um convívio social, é uma sociedade, é uma micro-sociedade e que se também tem as suas regras. Você pode vir nu dentro de um templo? Tem lugar que pode, mas aqui você deve. Você pode fumar né? Você pode F1 dentro de um terreiro? Tem uns que podem, aqui não. Então nem tudo lhe cabe. Então isso faz parte de códigos de conduta. Agora, quando nós falamos de abuso de autoridade, abuso de poder, isso é um outro assunto, que sim, isso é indiscutível, gente. Não precisa ser muito inteligente para saber que isso existe e vai continuar existindo em tudo que é lugar. Não vai ser só nas religiões de matriz africana que isso vai acontecer, gente. A gente tem que parar de acreditar que isso só acontece dentro de terreiros, isso acontece em tudo que é lugar. Muitos terreiros você vai ver pessoas exercendo o autoritarismo ao invés da autoridade. São coisas bem diferentes e isso em nenhum momento vocês vão ver eu passar pano para isso, porque isso é inadmissível.
saudável e eu não compactuo com isso. Porém, as regras devem ser respeitadas. Existem coisas que acontecem dentro de um ambiente de casa que é inadmissível, como fofoca, mentira, né? Inclusive o fingimento de incorporação. Isso tudo se dá muitas vezes pelo ego, pela vaidade do médium. Por isso a importância de existir alguém coerente, mais velho, que tenha experiência e saiba como lidar, porque a educação mediúnica, ela tem que vir de um mais velho e não da internet, na sua casa, da sua cabeça, porque isso não é educação mediúnica. Você cria seus filhos na rua? Se você faz isso, você pode, mas você deve? Você educa os seus filhos aonde? Na escola? Ou dentro de casa? Porque educação vem de casa. Você faz o que você quiser, não é mesmo? Dentro de sua casa. Mas dentro de um convívio comum, você está sobre as regras daquele local. Ponto. Você deve comer com as mãos? Não sei. Isso vai muito do ambiente que você está, da sua educação e do que você está comendo. Se for um espetinho, por exemplo, você vai cortar com garfo. Aí são códigos de etiqueta. Convívio. Você vai ver que outras pessoas estão comendo com a mão, você vai comer também. Faz parte também da sua educação. Então são exemplos que eu tô dando que vocês não estão pensando. Vocês só enxergam um lado, porque é tirania, é autoritarismo. Peraí. Autoritarismo é impedir que você faça marmotagem, que você tá incorporado com o Exu, daqui a pouco o Exu dá passagem pra Pombagira, que da Pombagira dá passagem pro Exu Mirim, que dá passagem pro Malandro, que dá passagem pra Pombagira Mirim. Peraí, quantas entidades você tem e que você necessita realmente trabalhar naquele dia? Quantas entidades são necessárias para equilibrar aquela noite? Esse conceito de entidade vir em terra para equilibrar você é um conceito muito falido. Isso não existe. A entidade, ela tem diversas maneiras de equilibrar o centro energético do seu médium sem precisar passa. Uma entidade, ela pode muito bem falar sobre qualquer assunto pertinente. E sim, o Exu, ele pode sim, em algum momento, achar pertinente dar passagem à pombagira, visto que existe algum atendimento em andamento. Visto que essa pessoa tem, às vezes, alguma fila de pessoas para atender e o Exu veio no início para fazer algum trabalho e dá passagem à pombagira. Isso é totalmente normal. Afinal de contas, aquelas pessoas que estão ali, às vezes, querem falar sobre amor, né, sobre coisas femininas. Então, nada mais justo do que a pombagira atender aquelas pessoas. Tudo bem. Agora, durante a noite, você troca o médium e não banda, então. Vem o caboclo dá passagem pro preto velho, que dá passagem pro herê, que dá passagem no mesmo dia. Qual a necessidade? Isso é falta de educação mediúnica. E isso você não aprende em casa, amiguinho, amiguinha. Você não aprende isso no EAD da internet. Você aprende isso no convívio. E você aprende, inclusive, que os cultos, eles são operativos. Eles não precisam da incorporação em si para serem positivos. Você aprende principalmente que a quimbanda ela é operativa. Quando você quimbanda mesmo, você sabe que a incorporação é o suprassumo da coisa. Um culto de feitiçaria, você trabalha com as mãos e não a entidade. A entidade não é sua muleta para fazer as coisas por você, certo? Outra pergunta que eu faço para você. A espiritualidade, ela é presa? A espiritualidade, então, é um cárcere? Que ela precisa ter a sua oposição como livre? Porque o epípeto espiritualidade livre é uma antagonia à espiritualidade presa, à espiritualidade escravizada ou espiritualidade escravagista. É uma antagonia. Eu realmente faço essa pergunta para vocês. Será que a espiritualidade real, ela é presa? Será que a espiritualidade sua, ela pertence ao pai de santo, ao sacerdote? Será que teu Exu e tua pombagira pertencem a um tatá, uma mameto? Claro que não. E se você acredita nisso, você também está perdendo muito tempo, às vezes até com pessoas que não vão te agregar. Talvez isso não seja bom. Reveja. Suas entidades pertencem a você. Você pertence a essas entidades, é uma simbiose. Por isso que o iniciado, depois de aprender corretamente, como eu disse anteriormente, leva os seus assentamentos
para sua casa, porque é seu ancestral, não é meu. Então a sua espiritualidade, ela é presa? A sua espiritualidade é amarrada? Então tem coisa errada também. Reflita. Porque o termo espiritualidade livre, culto livre, vem de uma antagonia a algo preso, a algo escravo, a algo que está, travado. Será que a sua espiritualidade então está presa? Porque nós devemos perguntar, a verdadeira espiritualidade justamente é a liberdade, é a libertação, mas liberdade não é libertinagem. Liberdade não é fazer o que você quer o tempo todo. Lembra que eu falei que nós temos regrinhas básicas de convivência? Dentro de um culto como a Quimbanda, a gente tem alguns moldes que devem ser seguidos. Se foge desse molde, não é mais Quimbanda, é outra coisa. Ah, mas Exu não é da Quimbanda. A gente já ouviu isso muitas vezes. É claro que não, mas o culto de Quimbanda é onde o Exu se adequa e trabalha da forma que se assemelha ao que se tem de ancestralidade primitiva. Ouviu bem o que eu falei, né? Não é igual a que se era há 500 anos, 600 anos atrás, gente. Não é igual aos cultos ancestrais de África. Nós estamos no Brasil, Quimbanda é brasileira. E o intuito desse vídeo não é falar sobre Quimbanda especificamente. Mas vamos pensar. Se você descaracteriza o culto, ele já não é mais aquele culto. Então esquece. Ninguém tá falando que a Quimbanda é a detentora exclusiva de Exu. A gente patenteou Exu. Não. Mas os moldes do nosso culto se adequam àquilo que se chega mais próximo de um culto ancestral, pelo menos dentro da minha tradição, Eu não estou falando dos outros agora. Já que eu estou falando sobre o meu ponto de vista, Eu preciso também falar sobre minha tradição. A nossa tradição acredita dessa forma. Muitos aí não. Ainda associam Exu com diabo, com não sei o que, não sei o que. Nós não. Para nós, Exu é ancestral e pronto. Até meados aí de 2020, eu não ouvia falar essa palavra. Mas Tata Leonardo já falava, lá no canal dele. Canal TRP, depois dê uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele já fala isso, ó. Agora até o culto livre fala que é ancestralidade livre. Isso não existe, gente. Ela é livre já por natureza. Ninguém tá falando que é preso. O que dá a entender é que são pessoas que passaram por situações, e eu compreendo que existem situações ruins, como eu disse anteriormente, sacerdotes ruins, que podem ou não exercer até mesmo traumas em algumas pessoas. Eu entendo. E não acho bonito, inclusive condeno esse tipo de coisa. Sacerdote, ele tá para ajudar. Quimbanda, o próprio nome diz, Quimbanda. Curador, médico, local. A nossa ideia é curar almas, é fornecer um auxílio para quem precisar através da feitiçaria, independente de quem seja. Nós somos isso, curandeiros. É uma prática de feitiçaria que serve tanto para o bem quanto para o mal, quanto que precisar. É a moral. Então, se você descaracteriza isso, não é mais Quimbanda. Se você copiou um assentamento de um lugar que você viu, você não sabe o fundamento daquilo. Tem reza. Existe tudo por trás. O problema não é o que você vê, é o que está por trás daquilo que você está vendo. Se você parar para essas pessoas e perguntar qual é o motivo de Ifava dentro do assentamento, ela não sabe dizer. Se você perguntar por que ela bota ponteira no assentamento, ela não sabe dizer. Tem uns que chamam de lança, a depender do lugar. Tem outros que chamam de ponteiro. Pergunta pra pessoa qual é o significado do ferro de Exu. Não sabe dizer. Ou vai inventar alguma baboseira dizendo que isso foi inventado, que o ponto riscado não existe. Sempre tem isso. Isso não é papo pra agora, claro. Eu sei, gente, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é interessante você pensar. Eu quero que você pense e me diga se tem lógica isso. A sua espiritualidade, então, é presa? Então eu sinto muito.
Oh, ela é mameto, ela está morrendo de medo de perder clientes. Não, 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 querido. Eu não tenho cliente, não. Eu tenho consulente. Quem tem cliente é Casas Bahia, é banco, é lotérica. É você que vende curso, que vende ritual de R$ 20. É você que vende cursos bizarros para montar o seu Exu dentro de casa, mas baseado no seu oráculo incrivelmente ancestral livre, que você mesmo criou e comprou de algum sacerdote que vende curso de oráculo de Búzios de Exu. Você deve ter feito isso, né? Porque se você tem somente um jogo de confirmação, você somente foi um iniciado. Você não possui outro. Se você tem um curso de búzios que você comprou de alguém, você ainda assim não é sacerdote. Você comprou um curso de um sacerdote. Você continua não sendo sacerdote. Mas você tem um local onde você orienta pessoas e ganha dinheiro. Então, se terreiro é para ganhar dinheiro, o seu culto livre é para quê? É para libertar pessoas? Mas por que elas têm que pagar, então, se elas estão libertas de todas as amarras dos terreiros terríveis? Dos pseudos sacerdotes terríveis que roubam? Por que você cobra trabalho e ritual, então? Ah, mas é o meu trabalho. Pois é, o meu também é. Chegamos num ponto, né? Por que você pode cobrar pelos seus trabalhos, pelos seus cursos, e nós não podemos cobrar mensalidade no templo? Por que vocês podem cobrar por cursos de ensinar como incorporar em casa e nós não podemos exigir que as pessoas incorporem direito dentro do nosso templo? Fica aí um questionamento, né? Vamos pensar, afinal virou um paradigma isso. A gente tem que chegar num final. Tá ficando uma coisa muito... Respondam. Eu não tô falando com o pessoal lá, não quero nem que vejam meu vídeo, não faço nem questão. Tô falando com vocês, seguidores. Pensem. Qual é a lógica disso tudo? Então não. Eu não tenho medo de perder clientes, porque eu não tenho clientes. Eu tenho consulentes. Eu não vou perder consulentes, sabe por quê? Porque essa loucura de vocês uma hora vai trazer problemas. Aliás, já está trazendo, porque eu já recebi hoje, nós estamos em 2024, eu já recebi algumas pessoas que, né, já vieram com sua vida meio capenga por conta dessa loucura livre. Engraçado, a espiritualidade livre, mas o jogo é ancestral e responde quem é o seu Exu e sua pombagira. Mas não é livre? Se é livre, a pessoa tem que sentir. Tive um sonho, eu acho que eu tenho tranca-ruas, quando eu era pessoa de Exu Caveira. Aí vai lá e faz uma firmeza e oferta pro tranca-ruas, que ninguém sabe quem é esse tranca-ruas. Faz uma panela lá de barro com um monte de coisa dentro, você não sabe o que é. E oferta pra esse tranca-ruas X, uma Maria Padilha Y, que ninguém sabe quem é também. Porque é sempre assim, tranca-ruas, Maria Padilha. E no final a pessoa, às vezes, quando pega um Exu mais diferente, não sabe lidar, como Lote da Morte, Caminaloa, um Sete Cruzes. Não sabe. Aí, lascou. Vai fazer o mesmo fundamento que tu fez pro Tranca-Rua das Almas, você vai fazer para um Caminaloa? É isso mesmo? Ah, tanto faz, é só uns elementos que muda. Tá bom. Não sabe nem o que é. Você não sabe nem o efeito que isso pode ter na vida da pessoa. Você não sabe nem o que é, por exemplo, uma pombagira da figueira. Aí eu já vi uma. Ai, sabe qual é o fundamento que vai? Não, é só mudar algumas coisinhas, o oráculo que manda ali. Tá bom. Ou seja, não se tem uma estrutura. Quando você pega uma panela velha, cheia de coisa dentro, que ninguém sabe nem o que é aquilo ali. E a vida da pessoa tá indo, de repente cai. Vai de novo e cai. Ó, a montanha russa. Espiritualidade, gente, é constância. Todo mundo vai ter momentos ruins? Sim. Mas é um momento ruim assim, né? Não é assim, né? Isso aqui é modus operandi de outro tipo de coisa. Isso é quem tá obsediado por quiumba. Que tem um pico e volta, um pico e volta. A falsa sensação de que tá tudo bem. Cuidado, cuidado. Arruma a vida amorosa, a vida do trabalho fica uma porcaria. Arruma o trabalho e tem depressão. Melhora a depressão. Perde alguém da família. Fica bem de novo. Volta com o marido. O filho fica doente. Perceba isso.
Isso é modus operandi de culto a quiumba. Mas tá tudo bem, gente. Eu não vou explicar o que é quiumba não, tá? Não sei, vocês não são livres? Procurem. Afinal de contas, vocês acham que Egum e quiumba é a mesma coisa, não é? Tá bom. Como determinar uma entidade ruim? É Egum. Tá. O que é Egum? Explica aí. Egum é os espíritos, as almas penadas do Halloween. Aqueles ser que gruda na carcunda. O obsessor. Bicessor. É Egum, cara. Tá com Egumzão. Tá bom, mas o que é Egum? Qual a diferença de Egum pra quiumba? Você sabe dizer? Não sei. Sei não. Não, é a mesma coisa. Quiumba é mais agressivo. É isso que vão responder. Eu já vi respostas absurdas sobre essa diferença. Absurdas. Então pensem, a sua espiritualidade é presa? Desconfie. E não, eu não tenho clientes, eu tenho consulentes, não tenho medo nenhum de vocês. Eu não tenho medo de absolutamente nada. A espiritualidade livre, ela não me ofende no sentido de eu perder clientes. Ela me ofende no sentido de que, como sacerdotisa, eu preciso elucidar as pessoas da verdade. E vocês estão distorcendo a realidade a favor de vocês, para vocês ganharem dinheiro e, às vezes, até mesmo mexer na fé das pessoas. Cuidado! E a integridade dos sacerdotes não é problema de vocês. Se você tem problema, ou teve problema com o seu antigo sacerdote ou sacerdotisa, meus pêsames, eu sinto muito. Vida que segue. Mas não generalize as pessoas, porque eu já vi uns 4, 5 perfis de pessoas que generalizam sacerdotes. Não generalizem, certo? Não generalizem, porque eu deixo uma pergunta aqui pra vocês. Será que vocês realmente foram tão maltratados assim, ou vocês queriam incorporar fora da hora? Fingir que estava incorporado? Dar show dentro do templo, né? Será que vocês não queriam estar passando à frente do sacerdote para estar falando besteira? Será que você não tinha 1 mês de iniciado e já queria abrir cartas para os outros de forma pública? Será que você que não está errado? Será que você que não sabe ter paciência de esperar o seu próprio tempo de evolução? Será que o sacerdote é tão ruim assim? Ou você que não tem noção das coisas e não sabe esperar as coisas? Será que o sacerdote é tão carrasco assim, ou você que não tem noção nem sequer de dar descarga no banheiro e esfregar uma buchinha onde você mesmo faz pipi? Será que o sacerdote não tem noção, ou você não sabe nem sequer lavar uma louça de coisas que você mesmo usou e consumiu dentro do templo? Será que você está sendo tão maltratado ou maltratada? Ou será que você não tem noção de manter a asepsia do local onde os seus ancestrais convivem e até mesmo seus pais, aquele que te iniciou, convive? Será que você não tem noção que às vezes o ambiente onde ficam os Exus também é onde ficam seus pais? Porque foi quem te iniciou. Afinal de contas, o correto é um Exu só nasce na frente do outro, né? Não existe fazer Exu aleatório no meio do nada, né? O correto é um Exu nascer na frente do outro. Você não tem um mínimo de respeito por aquele que iniciou você? De pelo menos manter o local ali arrumado, depois de uma obrigação? Será que você não pode vir recolher uma pena, uma coisa ou outra? Você não pode fazer isso? Será que é o sacerdote que não presta, gente? Será? E mais uma vez, lembrando, você que não ouviu, vou repetir. Tem gente que não presta sim. Tem um monte de sacerdote que não presta. Mas tem um monte de iniciado também que é descarado, que não presta, sem vergonha, mentiroso. E sim, traidores. Como assim traidores? Fofoca, intriga, maledicência, leva a conversa. Quais são os lados, afinal? Será que você é livre mesmo, ou você está se prendendo a coisas que não existem? Mas não terminou por aqui. Eu tenho uma última coisa para dizer para você. No meu tempo era melhor. Antigamente não tinha essas coisas. Falou a pessoa que tem 30 anos menos.
Qual é a base que se tem de pessoas que têm 30 anos menos de dizer que antigamente era melhor na religião? Vamos lá. Vou dar um tempo para vocês comentarem aqui. Qual é o parâmetro que essas pessoas têm de antigos? Que a primeira oportunidade que eles têm na internet, eles dizem, os quimbandeiros antigos. Quem são os quimbandeiros antigos? Onde eles estão? Sendo que a maioria já se foi. Que quimbandeiros antigos? Quimbandeiro antigo era meu avô espiritual, que já foi também. E praticamente todo mundo da geração dele ou já se foi ou já nem tá mais em condição de ser um quimbandeiro. Porque já passou adiante a sua tradição, né? Já deixou algum substituto ou vários substitutos no mundo. O que você sabe sobre Umbanda antiga? Sendo que você hoje nem sequer sabe o que é um jacutá de preto velho. O que você sabe sobre Umbanda antiga? Sabia que o seu pai de santo, ele faz, na verdade, uma sessão espírita dentro da sua casa com tambor? O que você sabe sobre Umbanda antiga? Nada. O que você viu na internet de fotos, de festinhas em preto e branco, que você tá, filmagem, é isso? Não, meu pai de santo é muito antigo. De quando? Ah, ele é da década de 80, isso não é antigo. Década de 80 sou eu. Eu não sou antiga. O que você sabe sobre antigamente? O pessoal de Umbanda nem podia falar isso. Desculpa aí, umbandistas, mas o que vocês sabem sobre a Umbanda de antigamente? O que vocês sabem, geração que tem 20 anos hoje, o que você sabe sobre o jacutá de preto velho? Se você souber, então você faz parte de uma casa que é tradicional. Que milagre! Mas você que é da Umbanda esotérica, Umbanda branca, Umbanda não sei o que, Umbandaime, o que você sabe sobre jacutá? O que você sabe sobre o fundamento de caboclo mesmo? Caboclo de pena, caboclo de couro. O que você sabe sobre isso? Não vem com papo de caboclo quimbandeiro e preto velho quimbandeiro pra cima de mim não, viu? Não vem com esse negócio, dá até asco de achar numa coisa dessa. Não venha. Quem são os quimbandeiros velhos? Tata Agostinho de Satã? Conheci ele. Hoje ele já não trabalha mais. Ele é realmente aqui em São Paulo, um ícone pra quimbanda luciferiana. Não pra minha tradição. Minha tradição não é quimbanda luciferiana, mas pra quimbanda luciferiana ele é uma tradição, assim, arraigado. O pessoal conhece ele. Tem gente que vai criticar, vai dizer que ele é um bosta, tem gente que vai dizer que ele é foda. Mas querendo ou não, ele é um marco na quimbanda, né? Nós só temos imagens de Exu como conhecemos hoje graças a Tata Agostinho de Satã, que tinha seu tiriri. Aquela imagem de tiriri que vocês conhecem hoje é o tiriri de Tata Agostinho de Satã, que incorporado, alguém foi lá, desenhou e copiou a imagem. É sério, gente. Pode pesquisar. E hoje as pessoas vêm com o tiriri querendo imitar, dando risadinha. Aquilo ali era o trejeito do tiriri Tata Agostinho de Satã. O que você sabe sobre quimbanda antiga? Nada. Eu que estou inserida ainda numa tradição que vem de algo mais primordial, não convivi com essas pessoas, não tive essa oportunidade. Eu tenho inveja de quem conviveu. E eu já passei dos 30, ó. Eu tenho inveja de quem conviveu com essas pessoas. Eu queria ter conhecido meu avô de religião, por exemplo. Eu queria mesmo. De verdade. Pra mim a melhor coisa que tem é conversar com gente mais velha. Agora, no meu tempo era bom. Que tempo? Que tempo? Antigamente era melhor. Antigamente, você viveu antigamente com esse seus pensamentos anarquista, né? De esquerda. Tô falando isso sem críticas, porque eu não sou de direita não, viu? Mas esses pensamentos aí, libertários, nos anos 80, década de 70 e 80, vocês iam presos pela ditadura, já começa por aí. Então, antigamente não era melhor. Então, o que era melhor antigamente? Se hoje você não pode nem sequer dizer pro médium que ele tá errado, que ele já chora. Antigamente não, antigamente era a época das provas de fogo, né? Prova de andar em brasa de verdade.
Hoje não, qualquer um faz. PNL. E se você for fazer alguns... Nossa, é exposição. Isso é crime. Crime? O Exu verdadeiro é aquele que dá caminho na vida do filho. Exu verdadeiro é aquele que dá caminho na vida do filho. É mesmo? Até que uma dá caminho. É só saber agradar e pedir. Qualquer coisa dá caminho. Qualquer tipo de espírito que você pegue, dá caminho. Agora, para você atender incorporado e a sua incorporação ser verídica, os testes são necessários. Ai, me julguem. Oh, meu Deus. Vão me julgar também? Vão me colocar na fogueira porque eu sou a favor dos testes de Exu? Sim, eu sou. Eu sou. Porque se vocês vissem o que eu já vi dentro de terreiro, vocês iam começar a meio que compactuar comigo. Porque uma hora vai ser você que vai ser atendido ou atendida por um falso espírito. Um médium mistificando. Porque a hora que for você ou alguém da sua família que está precisando de ajuda e for atender por um médium mistificador, marmoteiro, aí você vai me dizer se você é contra ou a favor. Então antigamente não era melhor porque você não sobreviveria antigamente. Muitas pessoas hoje, aqui, não aguentariam nem 2 dias com o meu sacerdote. Que quem não conhece, como eu disse, convido a conhecer. O link do canal dele tá aqui embaixo. Não aguentava nem ele, as pessoas aguentariam. A geração de hoje. Então não falem que antigamente era melhor. Ah, porque a Umbanda está muito branca. Mas ela é branca. A Umbanda que vocês conhecem, vocês acreditam mesmo que veio de Zélio Fernandino de Moraes? Zélio Fernandino de Moraes não era negro, né, gente? Então é meio estranho você estar falando isso, sendo que você também é branca, igual eu falando disso, sendo que eu sou branca. Mas desculpa aí, gente, Zélio Fernandino de Moraes não criou a Umbanda, não. Ele trouxe à luz uma nomenclatura nova para um culto diferente, mas ele não criou. Mas tudo bem, deixa pra lá, né? Eu acho que vocês não estão prontos pra isso. Antigamente não era melhor. Você não sobreviveria antigamente. Vocês acham que galinha... Ah, espíritos de luz não precisam de sangue. Você não duraria muito tempo lá atrás. Espírito de luz não precisa de sangue. Você não precisava nem estar existindo também. Quem garante que você necessita estar vivo? Eu? Ou é o sagrado que determina que você está bem ou não? Será que a sacralização, ela determina negatividade espiritual? O que você sabe sobre sacralização? Nada, né? Então não venham me dizer que antigamente era melhor. Porque antigamente vocês não sobreviveriam. Muito menos, nem a candomblé, nem a quimbanda. Não sobreviveriam. Eu te garanto que não. Então aí fica o questionamento. Qual é o parâmetro que vocês têm de antigamente? E lembre-se, eu não estou generalizando. Tem muitas pessoas que fazem parte de tradições antigas. Tem muitas pessoas. Meu desafio é trazer uma linguagem ancestral, uma linguagem tradicional nos dias de hoje, onde muita compreensão já foi deturpada. Então precisamos modernizar aquilo que a gente passa, porém sem perder a originalidade. Isso tudo tem sido muito difícil. E vai ser difícil daqui a 50 anos, 1000 vezes mais. Certo? Então, esse vídeo foi um compilado de informações sobre espiritualidade. Foi um combo de 2 assuntos que eu acho muito pertinente que você pense sobre. Foi um vídeo longo, eu sei. Mas vale a pena. Eu vejo vocês por aí. Axé a todos e até a próxima.